Em continuidade aqui com a parte de genética mendeliana, né, a gente vai apresentar alguns tipos de cruzamentos feitos dentro da experimentação em genética que são úteis para fazer a distinção entre genótipos, né, e alguns testes básicos para a aferição de genótipos na área de genética. Então, a gente vai falar sobre os monogênios, né? A gente tem que, quando a gente fala em genética mendeliana, a gente está falando de um, dois ou um pouco mais de genes, né? E eles são também importantes para a área de produção animal, né? Porque a gente tem características importantes afetadas por eles. Né? São importantes no início de programas de melhoramento, pois são facilmente fixados. Então, a maioria dos genes, né, dos monogênios de interesse, como presença ou ausência de córneas, a parte de coloração de pelagem, entre outras características de determinação por apenas um gene, eles foram fixados e estabelecidos no início de programas de melhoramento e não mais são selecionados, porque eles já atingiram na totalidade dos animais que são usados hoje em produção. Né? É o caso, por exemplo, da avicultura de postura e de corte, né? Em que todos os animais têm a coloração de penas branca. Né? Então, isso lá nos anos 50, 60 foi estabelecido como uma exigência do mercado consumidor em relação à aparência da carcaça e foi iniciado, e hoje a gente praticamente, à exceção de poedeiras vermelhas, né, de ovos vermelhos, a gente tem quase a totalidade da indústria avícola dominada por pena branca. Né? Então, quanto mais genes influenciar na característica, mais complexa será a sua herança. Hoje, em animais altamente selecionados, a seleção é feita somente em características de herança complexa. Né? Então, vamos abrandar isso aqui, né? Não somente, né? Existem outras doenças, né? E outros defeitos determinados por um gene somente, que podem ser utilizados, né? Como para serem expulsos, né, serem expurgados da população. Né? Então, vamos dizer aí, a seleção massiva mesmo, a maior parte da seleção é feita em caracteres de herança complexa. Né? Então, a gente vai falar sobre, primeiramente, o controle genealógico dos animais, né, o diagnóstico molecular como ferramenta de auxílio nessa verificação de paternidade, né, dos animais, e algumas coisas mais diretamente na parte dos cruzamentos para esses monogênios. Né? Cruzamento teste, o retrocruzamento e a introgressão gênica, né? Que também é uma abordagem utilizada para introdução, né, de novas características em programas de melhoramento. O controle genealógico é muito importante, porque em muitos animais de raça eles são comparados com base na sua genealogia, certo? Então, a gente tem que em cães, por exemplo, né, em sociedades de registro, existe uma necessidade, né, de quase um sinônimo de qualidade, né, um pedigree, né, de pureza racial. Em muitos casos, a genealogia é a principal fonte de informação sobre o desempenho do animal. Então, quando a gente fala de genealogia, a gente está falando do desempenho dos pais como referência para o desempenho dos filhos. Então, muitas vezes, ao adquirir animais, né, você vai exigir a comprovação de pedigree por conta de não haver nenhuma outra alegação quanto a como esse animal vai ser no futuro, né, como vai ser o aprumo, a aparência externa. E o pedigree é vamos dizer assim, o garantidor, né, vai ser a garantia desse futuro desempenho. Né? Não só em cães, também como em bovinos, é muito comum o uso das ferramentas de pedigree para fazer esse atestado de que
tem uma qualidade genética superior, né? Para o comprador, a confiança na informação genealógica é essencial. E devido à possibilidade de fraudes na anotação do pedigree, associações frequentemente têm habilitação para verificar o pedigree do animal. Então, claro que em todo caso em que ocorre a possibilidade de ganhar dinheiro, né, de forma a trapacear, existem pessoas que vão estar dispostas a fazer isso. Então, no pedigree, um atestado falso de pedigree faz com que um animal de valor comercial bem baixo ele supere esse valor suba e a pessoa lucre com um uso falso, né, falsa alegação de qualidade através da herança. Né? Tradicionalmente, essa atestação de controle genealógico, de pedigree, era feito utilizando-se padrão de pelagem e de herança de tipo sanguíneo. Então, até hoje mesmo, né, a maioria de nós estudou durante o nosso ensino fundamental e médio que a herança do grupo sanguíneo ABO, né, fazia com que você excluísse algumas possibilidades de paternidade, de maternidade em alguns cruzamentos, em alguns acasalamentos. Né? Então, assim como a tipagem sanguínea, existem outras proteínas também que poderiam ser usadas, né, verificando através de laboratório a presença ou a ausência delas. Né? Então, em muitas espécies ainda existe esse atestado, né, esse atestamento, só que ele pode passar por alguns problemas, como por exemplo a gente tem no caso da herança do tipo sanguíneo, a gente tem um caso tipo O, o falso O, ou fenótipo Mumbai, né? Que é muito frequente, não tão frequente, né? Mas é mais frequente na cidade de Mumbai, na Índia. E que ele é um fator, né? É um gene que encobre a manifestação da proteína relacionado ao tipo sanguíneo. Então, a pessoa poderia ser A, poderia ser AB ou poderia ser B, e no teste de agregação, né, da tipagem sanguínea, a pessoa tinha falsamente o resultado de O. Né? Então, faltava a proteína. Né? Tinha o gene, mas faltava a proteína. O que causava diversos problemas de alegação de paternidade baseada no tipo sanguíneo. Né? Então a gente tem que esses testes eles não eram robustos o suficiente para eliminar parentescos duvidosos. Então, por exemplo, você tinha dois pais do tipo O e um filho do tipo O, é normal. E um suspeito indivíduo de ser o pai, né, um segundo suspeito, um terceiro suspeito, também são do tipo O. Então não existia alegação contrária para negar a paternidade desses indivíduos. Ou seja, ele não era perfeito em todas as possibilidades. Ele eliminava algumas categoricamente, mas existia dúvida ainda em outros casos no uso dessas características como o tipo sanguíneo ou cor de pelagem. Os testes de paternidade moderno, eles utilizam sequências de DNA, né? E esses testes são de maior confiabilidade, pois é o que efetivamente o animal herda, né, dos seus pais. O teste mais eficiente é proporcionado por um conjunto de locos não ligados, ou seja, segmentos de DNA que estão bem espalhados e que a herança deles ela é independente. Todos eles com alelos codominantes que ocorrem com igual frequência na população em questão, ou seja, não existe a questão da dominância. Então, tem a possibilidade de você ter 3 resultados possíveis, né, do acasalamento, né? O homozigoto de um tipo, o heterozigoto e o homozigoto de um segundo tipo, né, de alé. Entende-se por marcadores moleculares toda e qualquer característica herdável presente no DNA e que diferencia 2 ou mais indivíduos. Né? 90% do genoma é composto por sequências não codificadoras, ou seja, sequências que não vão dar origem a RNAs mensageiros, que não vão ser transcritos, né, e não vão ter uma funcionalidade direta, pelo menos observadas por nós. Né?
Isso aí durante muito tempo foi chamado de DNA lixo, né? Até que se verificou que algumas desses trechos eles têm uma funcionalidade direta, né, ou indireta na expressão gênica, né, como promotores, repressores, né, ou elementos que fazem essa figuração na parte de expressão gênica. Então, não são lixo ao todo, né? Os diferentes tipos de polimorfismos genéticos podem ser classificados de acordo com a localização dos mesmos no genoma. Então, a gente tem polimorfismos de comprimento e de fragmentos de restrição, chamados de RFLP, alguns chamados de microsatélites, que seriam sequências repetitivas de algumas bases nitrogenadas, o número de sequências repetidas em tandem, também chamado de VNTR, que seriam facilmente detectáveis por uma técnica de laboratório, e os polimorfismos de nucleotídeos únicos, que são muito mais abundantes e hoje são mais modernos, né, são chamados SNPs. E a técnica de laboratório que dá partida para todas essas funcionalidades é a chamada de reação em cadeia da polimerase, que ela vai explorar a capacidade de multiplicação de pequenas amostras de DNA, né? E é fundamental para técnicas de identificação molecular de. Bom, aqui a gente consegue observar a técnica de PCR sendo aplicada no DNA. Primeira coisa é o aumento da temperatura para que o DNA ele se separe, né, as suas duplas fitas se separem. Logo depois a gente vai ter um resfriamento, né, no qual os primers que vão ser adicionados na substância, né, no meio, eles vão se ligar, né, a uma temperatura mais baixa, né, que favorece as ligações de hidrogênio entre as moléculas, né, entre os nucleotídeos. Depois a gente vai ter a DNA polimerase que vai polimerizar, cada uma na sua direção, né, 5 linha, 3 linha, certo? E depois passamos por diversos ciclos de aumento de temperatura, queda de temperatura, ligação de primer, crescimento da fita. E depois de vários processos desse, né, a cada processo se dobra o número de segmentos de DNA, né? Aqui a gente está vendo 4 ciclos depois. Essas são as sequências-alvo, ou seja, as sequências que vão ser produzidas massivamente. Então, em 30 ciclos, bilhões de sequências-alvo como essa. E aí a gente vai ter uma amplificação do material genético. Então, como produto da PCR, a gente vai ter que diferentes animais vão ter diferentes tamanhos de segmentos, né, dependendo do alelo, né, do polimorfismo que esse animal tiver. Então aqui a gente tem um exemplo aqui de um animal A e de um animal B. Né? Esse animal A ele é heterozigoto aqui, né? Tem uma sequência longa e uma sequência curta, e o animal B também ele tem uma sequência curta e uma sequência longa, né? Um pouco mais longa, mas não tão longa quanto essa aqui. Né? Essa sequência aqui, depois de passar pela PCR, ela vai ter 10 pares de base de sequência. Essa aqui vai ter 4 pares de base, né? Cada par de base seria um nucleotídeo, né? Um par de nucleotídeos, né? E esse aqui vai ter 4 pares de base e 8 pares de base. Colocados dentro de uma placa, no qual ela vai correr em cima de um gel de agarose em direção à corrente elétrica, a gente tem uma técnica chamada de eletroforese, em que os segmentos mais curtos eles vão estar mais rápidos, né, e vão descer mais nessa placa de gel. Então, com isso, a gente consegue diferenciar os genótipos. Né? Então, esse primeiro animal ele tem 10 pares de base e 4 pares de base. E esse segundo animal ele tem 8 e esse aqui tem 4. Ou seja, esses dois animais eles são idênticos no alelo que tem 4 pares de base. Outra possibilidade que a gente tem, né, uma possibilidade mais moderna, é a técnica chamada de SNP, né, polimorfismo
de base única. Então, essa técnica ela vai se basear nas mudanças mais elementares, que são as mudanças de cada nucleotídeo dentro do genoma do animal. E essa tipo de variação de SNP ele compreende mais de 90% da variação genética entre os animais, as variações genômicas de DNA, efetivamente, né? E são extremamente abundantes nos genomas e bem distribuídos, fazendo com que muitos sejam de distribuição independente. E ele pode ser utilizado também de uma forma uniformizada para formar um SNP que ele tem diversas aplicações, não só na parte de parentesco, mas também na predição de valor genético para reprodutores, né, animais. Então, basicamente, você tem a coleta de material genético, que pode ser sangue, pode ser pelo, né, são materiais genéticos, material biológico mais coletado, né, e através de uma sequência de reações e de tratamentos ele consegue ser visualizado dentro de uma plaquinha, né, minúscula como essa, com micropoças de DNA, e a visualização dele nos dá qual é o genótipo de cada um desses pontos que variam ao longo do genoma, podendo fazer a comparação entre moléculas de DNA de indivíduos diferentes para verificar o seu relacionamento genético, certo? E aí a gente tem que a similaridade entre animais ela é advinda de apenas 1% do DNA observável, ou seja, perto de 90%, 99% do DNA dos animais em geral é igual, né? Então, entre seres humanos, a similaridade genética entre seres humanos é de 99,9% da fita, né, da dupla fita de DNA. E a proporção é maior ainda entre animais de mesma raça e linhagem, né, como nos seres humanos, que a gente exemplificou. Porém, as partes de DNA que são divergentes representam milhões de pares de bases. Ainda assim, é uma quantidade massiva, né, para ser analisada, né? Além de haver vários polimorfismos, alelos que se diferenciam entre os indivíduos, ou seja, existem variantes, né, de diversas formas, de diversos alelos que podem ser usados para comparar, né, que alguns são mais frequentes em certas populações e outros são menos frequentes em certas populações. Então, a probabilidade de receber dado polimorfismo de um suposto pai é comparado com a probabilidade de ser obtido aleatoriamente de qualquer indivíduo na população.